Retorno às atividades sexuais. Eu sei, muitas mulheres ficam ansiosas, mas mais do que nós, são os nossos maridos, não é mesmo? Eu sei que é frustrante, que a gente quer logo voltar ativa, ou não, né? Muitas de nós mulheres, agora que nós procriamos, que temos a nossa cria, normalmente o nosso corpo, ele vai querer cuidar da nossa cria, então é muito normal que a nossa libido abaixe, até porque quando estamos grávidas, temos 500 hormônios a mais na gravidez rodando aí no nosso corpo, então a gente tá cheio de hormônio, cheio, por isso que assim, a gente é uma bomba anatômica, na hora que apertou, pum, explodiu. Só que, assim que o nosso bebê nasce, também vão embora todos esses hormônios, então a descarga hormonal que acontece depois que o bebê nasce, ela é muito grande, por isso que a gente sente esse desequilíbrio, muita indisposição, muito cansaço, até porque, meninas, é normal, né? A gente tem um bebezinho que acorda aí entre 3, 4 vezes na madrugada pra mamar e isso vai cansando muito. Então, o que a gente não quer no puerpério é ver o nosso marido ou pensar em ter relação sexual. Eu sei disso. Porém, tem as mais fogosas, né? Que tem muita vontade na hora, né? Que o bebê nasceu, não vê a hora, nossa, de dar aquela pro marido, né? Sem aquele barrigão. Eu sei, eu fui uma delas, então eu entendo. Eu fiquei contando lá nos dias quando é que eu já podia. Mas vamos quando que você pode então voltar às atividades sexuais? Bom, para o retorno das relações sexuais, normalmente é recomendado a gente aguardar o quê? Umas 6 semanas aí de puerpério, tá bom? Porém, você precisa ser liberada pelo seu médico. Você vai ter que ir lá, ele vai ter que ver como é que tá tudo, se tá tudo certo, se tá confortável, se você tá preparada, e aí ele vai te liberar. Por que você precisa de uma avaliação médica? Por que tudo isso? Porque acontecem várias alterações hormonais causadas pelo parto e pela amamentação, como eu já falei. E ela pode sim causar uma redução de libido, ressecamento vaginal, mudança na rotina, preocupação com o nosso bebê pode fazer com que a gente fica mais alerta o tempo inteiro e prejudica as relações sexuais mesmo. Então é muito importante saber que, por exemplo, ressecamento vaginal, se você está passando por isso, existe alguns hidratantes, existe lubrificante que você pode estar usando ali, mas é sempre importante você conversar com o seu médico, tá bom? E principalmente com o seu parceiro, tá? Além disso, a preocupação com a possibilidade de uma nova gravidez também pode contribuir para o medo de você retornar à sua vida sexual. Por isso é muito importante você estar conversando aí com o seu médico sobre métodos contraceptivos para você não ter o risco de engravidar, tá bom? Porque durante a amamentação não é indicado métodos que contenham estrogênio, tá? Mas existem diversas formas de anticoncepcional, tá? Sem hormônio ou somente com progesterona, por exemplo, que são bem seguras e podem sim ser iniciadas normalmente de 30 a 40 dias no pós-parto. Por exemplo, eu coloquei o DIU, tá bom? Eu coloquei o DIU Cailina, que tem pouco hormônio. Foi a maneira que eu fiquei mais tranquila aí para voltar à minha vida ativa e não engravidar. A amamentação não é contraceptiva, tá, meninas? Por mais que muitas mulheres ficam períodos longos sem menstruar, isso acontece depois que temos um bebê. Algumas mulheres chegam a ficar até 1 ano, às vezes 2 anos sem menstruar. A gente ainda pode sim correr o risco de engravidar. Inclusive, tenho algumas seguidoras no meu Instagram que, mesmo colocando o DIU, acabaram engravidando e estão em período de amamentação. Então entendam, vocês precisam se prevenir. Se previna do jeito que dá. Se previna com camisinha, que é um método contraceptivo bem seguro, ou se previna com DIU, que seja, se previna com anticoncepcional de pílula, converse com o seu médico, mas se previna. Não vai ficar só na fé, porque na fé no mês seguinte vai dar positivo e aí depois vocês vão ficar todas desesperadas sem saber o que fazer, porque nem conseguiu curtir direito um bebê e já tá grávida do outro, tá bom? Mas em relação à atividade sexual, tenham paciência com vocês mesmas nesse período, tá bom? É muito comum durante a atividade sexual, quando vocês voltarem, a gente vazar leite.
Por quê? Porque quando nós temos um orgasmo, ou quando a gente teve o nosso bebê, ou quando a gente está amamentando, a gente libera um hormônio chamado ocitocina. E é esse hormônio que faz, que a gente chama do hormônio do amor, e a gente libera ele tanto em relação sexual como na amamentação. Então é muito normal, às vezes, os nossos maridos terem um jatinho assim de leite, sabe, ali na hora. Então, assim, a minha dica na hora que você voltar às suas atividades sexuais é: não faz sem sutiã, tá? Deixa o sutiã, ai, marido quer tirar, fala, agora não, dá uma segurada aí, porque senão você vai ficar cheio de leite. Então, é normal vocês sentirem o leite descendo aí, principalmente quando vocês chegarem ao orgasmo, tá bom? Muito comum acontecer. Mas como eu falei, tenham paciência, vocês acabarem de passar por uma gestação queda hormonal. Então, às vezes você não tem vontade. Se você não tem vontade, ainda mais agora você vai ter que conversar com o seu marido e ele precisa entender, né? Nossos parceiros, eles precisam entender, por isso que eu estou fazendo esse curso. Façam ele assistir esta aula para eles entenderem que não é porque o bebê nasceu que de repente agora a gente tem vontade, a gente tem tesão o tempo inteiro, tá? Que a gente não tem. Muito pelo contrário, o nosso corpo, ele age de forma contrária do homem. Para a gente amamentar, a gente tem níveis elevados de progesterona, que é um hormônio inibidor da libido, por exemplo. Então, quanto mais progesterona a gente tem no nosso corpo, menos libido a gente tem. Então, tá vendo? Nada da amamentação, ela colabora aí para a volta das atividades sexuais. Mas tem mulheres sim que continuam tendo libido, continuam tendo vontade, e isso é super normal também, tá bom? Mas antes de dar a volta das atividades sexuais, converse com o seu médico, vê se você está apta a isso e se você está sentindo qualquer tipo de dor. Dor nunca é normal, tá bom? Vamos parar de normalizar a dor. Tá sentindo dor, tá sentindo um ressecamento na hora ali da atividade sexual, provavelmente é porque o seu períneo tá frouxo, o seu assoalho pélvico tá frouxo, você precisa tá trabalhando ali com uma fisioterapeuta pélvica, por exemplo, que pode te dar exercícios específicos para essa região, tá bom? Até a próxima aula.